Mundo espiritual. Deus é puro espírito e atemporal. Ao criar o espaço-tempo, criou o mundo espiritual e o mundo material. O primeiro mundo é invisível a nós humanos, enquanto pertencentes ao mundo material. O mundo espiritual é constituído pelos anjos, seres espirituais, imortais e sem corpo físico. Foram criados para exercerem determinadas funções, de modo que a chamada hierarquia celeste faz a divisão em 3 ordens, com 3 coros cada. Primeira, serafins, querubins e tronos. Segunda, dominações, virtudes e potestades. Terceira, principados, arcanjos e anjos. São mensageiros de Deus na tarefa junto ao mundo material, especialmente com relação ao ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Apesar de puramente espirituais, podem se tornar visíveis e até com aparência humana, mas sempre observando o determinado ou permitido pela providência divina. Possuem livre-arbítrio, vontade livre, própria de um ser racional. Sua inteligência é completa, intelecto pleno das coisas, exceto do mistério insondável de Deus. Não dispunham da visão beatífica no início da criação, pois também deveriam manifestar livremente a obediência, no amor, aos planos de Deus. Aí aparece a figura do anjo rebelde, que se opõe a servir a Deus como executor de sua providência diante da criação do homem. E com este anjo, muitos outros anjos disseram: não servirei. A maioria dos anjos, porém, acolheu o pedido de Deus, tal como dito pelo arcanjo Miguel. Quem como Deus? Demonstrando a supremacia divina diante de toda a criação e a sujeição no amor a que se deve toda a criatura. A soberba e o orgulho, entretanto, tomaram conta dos anjos rebeldes, que se tornaram demônios, pois decaíram da luz espiritual para as trevas. Inimigos mais dos homens do que de Deus, tornam-se o grande obstáculo para a vida humana, incitando toda espécie de maldade no coração do gênero humano a partir do primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva. O mal não vem de Deus, pois tudo foi criado bom. O mal vem da liberdade própria do ser, que possui inteligência e vontade. Ser livre para amar, mas também para rejeitar o amor e pecar. Os anjos e os demônios têm poderes limitados ao único e incomparável poder divino. São criaturas, apesar de serem tratados como deuses na antiguidade, sendo muitas vezes interpretados, em algumas religiões e na filosofia, como objeto de um dualismo cósmico, a luta entre o bem e o mal como sendo 2 princípios fundamentais e opostos, quando, na verdade, só existe um ser todo-poderoso, o único Deus criador de tudo que existe. Outra questão que também incorpora algumas religiões é o panteísmo. Tudo é Deus, como parte integrante do cosmos, sem uma personificação que o separe. Também ela é falsa, uma vez que Deus é o criador de tudo, e não tudo. É atemporal, sendo um ser pessoal, que se relaciona e tem consciência de si. A opção inicial que os anjos e demônios fizeram é para sempre, uma vez que não há neles a figura do arrependimento. Quando decidem, já o fazem definitivamente. Desse modo, os anjos decaídos ficaram eternamente privados da graça divina e de habitarem o mundo celestial. E sem a visão beatífica, não há paz, amor e vida feliz. O que vale também para os seres humanos que seguirem o caminho da imperfeição. Os seres humanos, contudo, limitados na inteligência, que requer um aprendizado constante, um crescimento espiritual dele resultante, mediante a graça divina, têm capacidade de discernir entre o bem e o mal, o que lhe permite fazer a escolha certa e consciente, inclusive com a possibilidade de errar e se arrepender. Mesmo pecando, pode ser purificado. E o seu tempo será o tempo de vida na terra,
Por isso Jesus dirá: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. O mais importante para o homem é compreender que o pecado é, antes de tudo, uma grande ofensa ao bom Deus, que se fará um no meio de nós e morrer numa cruz para nossa salvação eterna. A ressurreição que vence a morte e o pecado original. Deus nos deu a vida, a existência ao nos criar, e mesmo quando perdida pelo pecado, deu-nos a redenção e a salvação eterna.